O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Guilherme Calmon. Com ele, nós vamos falar sobre a resolução do CNJ que impede os cartórios de se recusarem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamento civil. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Antes do início da sessão de número 191, o conselheiro Paulo Teixeira, coordenador do Censo do Judiciário, apresentou os resultados preliminares da primeira pesquisa aberta realizada com servidores e magistrados. Os objetivos: avaliar o perfil, condições de trabalho e a satisfação dos profissionais com a carreira. Um questionário eletrônico foi disponibilizado para quase 17 mil juízes e mais de 280 mil servidores de todo o país. Os dados indicam que 64% dos magistrados são do sexo masculino, 36% são mulheres. A maioria é casada ou está em união estável e tem filhos. A idade média de juízes, desembargadores e ministros é de 45 anos. Em relação à composição étnico-racial da carreira, a maior parte declarou ser branca, 14% se consideram pardos e 1,4% negros. Segundo o censo, há apenas 91 deficientes entre os 17 mil magistrados. A jornada de trabalho diária dos juízes é de, em média, 9 horas e 18 minutos. 14% dos magistrados também realizam atividades docentes e mais da metade informou possuir pós-graduação. O conselheiro Paulo Teixeira chamou a atenção para a grande adesão. Os índices de participação impressionam e revelam não apenas estatísticas, mas também o quanto é necessário abrir espaços de participação efetiva no Poder Judiciário. A adesão resulta do empenho direto de mais de 400 juízes e servidores componentes das comissões do censo, nomeados em cada um dos tribunais brasileiros. Os resultados são alvissareiros, mesmo em comparação a pesquisas semelhantes feitas nos Estados Unidos da América, Inglaterra e Canadá, com a diferença de que, em tais países, tais pesquisas são periódicas e realizadas há muitos anos. O conselheiro Flávio Cirângelo, presidente da Comissão de Jurisprudência, lembrou também que no endereço eletrônico cnj.jus.br está disponível o informativo eletrônico com as decisões relevantes do Conselho Nacional de Justiça. Traz em formato eletrônico a compilação de julgados de decisões administrativas relevantes do plenário do Conselho Nacional de Justiça a partir da composição do Conselho que se instalou a partir do ano de 2013. É a primeira vez que temos uma compilação organizada por temas que são relevantes e que são também recorrentes em processos administrativos que são trazidos à nossa apreciação, tanto pedidos de providência, pedidos de controle administrativo, revisões disciplinares e consultas. Na sequência, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, lembrou que vai se aposentar no fim deste mês e que essa sessão foi a última dele no comando do órgão de controle do Judiciário. Declaro aberta a 191ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, última do semestre e também a última que eu presido na qualidade de presidente. Depois, os conselheiros julgaram a reclamação disciplinar contra o magistrado Natanael Cônsulo da comarca de Trairi, no Ceará. De acordo com a denúncia feita pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, o juiz concedia liminares para limpar o nome de consumidores com restrições no Serasa e SPC. Além disso, foi forjada a criação de uma associação de defesa do consumidor. A defesa do magistrado negou as irregularidades. O Ministério Público do Estado do Ceará proferiu uma série de acusações gravíssimas. Me permite, senhor presidente, o recurso ao colóquio para dizer que o Ministério Público do Estado do Ceará disparou uma metralhadora giratória contra o requerido meu constituinte e não teve pejo de fazê-lo sem a mais mínima prova de qualquer dessas acusações. No voto, o Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, foi a favor da continuação das investigações com o afastamento do magistrado. Tais acusações fazem premente
investigação mais profunda, o que se dará, obviamente, no bojo do procedimento administrativo que ora se ratifica a sua instauração. É de se lembrar ainda que este procedimento disciplinar de investigação, reclamação disciplinar, não tem o condão de ser exauriente em suas conclusões, bastando indícios suficientes na prática de infração disciplinar por parte do reclamado. A conselheira Maria Cristina Frinsheisen, relatora do processo administrativo disciplinar contra o magistrado, acompanhou o voto do Corregedor Nacional de Justiça. Eu acompanho integralmente o voto do senhor Corregedor pela continuação do procedimento administrativo disciplinar e pela existência do perículo in mora e do fumus bonius para a manutenção do afastamento. A decisão foi unânime. O Conselho, por unanimidade, ratificou o voto da ministra Eliana Calmon e a decisão colegiada que determinou o afastamento do magistrado das funções judicantes e a suspensão do processo de vitaliciamento até o término do processo administrativo disciplinar ou até que o plenário entenda conveniente ou oportuno, bem como determinou a retomada da tramitação do já instaurado processo administrativo disciplinar. O CNJ também julgou um processo administrativo disciplinar contra o magistrado Amaury Lemes, que atuava na comarca da infância e da juventude da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. O juiz é acusado de nomear de forma irregular um amigo para atuar como comissário de menores e também determinar que uma moto apreendida pelo Detran fosse repassada a ele para executar o trabalho. A defesa alega que não existem provas das denúncias. O magistrado tem mais de 18 anos de carreira. Nunca sofreu nenhuma sanção disciplinar. Saiu do interior de São Paulo, foi para Rondônia, traçando toda a sua carreira. E um ato que só trouxe benefício para a comunidade rondoniense não pode servir data máxima vênia, por menor que seja a pena de advertência. A defesa entende até que é desproporcional um ato de 2005. Nós, em 2014, um processo que até criminalmente o magistrado já foi investigado, ser penalizado por isso. Já a relatora conselheira Ana Maria Amarante considerou que o magistrado não tinha autoridade para liberar a moto do Detran. Por conta disso, votou pela pena de advertência. Se houvesse ainda uma menos grave, eu estaria aqui aplicando, mas considerando a finalidade preventiva, não só no plano pessoal. Agora o magistrado já está na capital, já não está naquela situação de juiz de interior, de comarca do interior, mas também preventiva geral. O conselheiro Guilherme Calmon acompanhou a relatora. De fato, há elementos suficientes para reconhecer que houve infração funcional disciplinar por parte do magistrado, ainda que não com uma pena tão severa, tão grave como em outros casos seria hipótese de aplicação. Flávio Cirângelo também. Acompanho a relatora aplicando a penalidade que é a menor de qualquer maneira. Concordo com o voto de excelência. O conselheiro Saulo Casale Bahia também votou com a relatora. Me pareceu usada a proporcionalidade na aplicação da pena em relação aos fatos praticados e agiu, ao meu ver, com toda a justiça no caso que o caso exigia. A decisão foi unânime. Na próxima semana você confere mais destaques do CNJ. E veja agora notícias do Conselho Nacional de Justiça. O grupo foi formado a partir de um julgamento de um processo administrativo disciplinar realizado no plenário do CNJ. A proposta prevê que alterações legislativas sejam encaminhadas ao Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. Entre os assuntos em pauta estão a competência da Justiça Militar para julgar civis. A fase de coleta de dados já terminou. Agora, o grupo deve analisar estes dados e enviar as sugestões ao plenário do CNJ. Para atender às reclamações de passageiros, foi firmado um acordo em junho do ano passado entre o Fórum da Copa e os tribunais de justiça das 12 cidades-sede. Em alguns locais, o juizado está sendo criado para atender especificamente ao público da Copa.
Em outros aeroportos, ele já existia e agora vai funcionar com horário diferenciado. Do dia 5 de junho até 20 de julho, os juizados deverão funcionar com 2 horas de antecedência da chegada do primeiro voo e até 2 horas depois da partida do último voo. Além disso, as companhias aéreas devem disponibilizar funcionários sempre em contato com os juizados para agilizar a resolução de problemas, principalmente referentes à infância e juventude. Em Brasília, Recife, Natal, Fortaleza, Guarulhos, São Paulo e Rio de Janeiro, os juizados vão funcionar em horário integral. No Ceará, ele vai contar com intérprete e juiz plantonista no local. Os juizados vão trabalhar prioritariamente para resolver, por meio da conciliação, questões de direito do consumidor, com valor até 20 salários mínimos. Atrasos de voo, overbook e extravio de bagagens são problemas mais comuns enfrentados pelos passageiros. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Então veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é que agora, durante a Copa do Mundo, os estádios contam com juizados do torcedor dentro das 12 arenas. O objetivo é dar solução rápida e conciliada para as demandas criminais e da vara de infância e juventude que podem ocorrer. Funcionários que falam outros idiomas foram escalados para fazer a comunicação com turistas. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre os juizados do torcedor nos estádios. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. O CNJ tá na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Nós vamos agora fazer uma rápida parada e daqui a pouco eu converso com o conselheiro Guilherme Calmon. Nós vamos falar com ele sobre a resolução do CNJ que impede os cartórios de se recusarem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamento civil. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu tenho a satisfação de receber o conselheiro Guilherme Calmon. Nós vamos conversar com ele sobre a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça que impede os cartórios de se recusarem a converter uniões estáveis homoafetivas em casamento civil. Bem, inicialmente, conselheiro, muito obrigado pela presença. Essa possibilidade dessa união homoafetiva se transformar num casamento civil, ela surge quando no Brasil? Na realidade, ela já existia antes da Resolução 175. A resolução, na realidade, ela vem apenas a consolidar uma interpretação a respeito do assunto e, por isso, de fato, desde então não há nenhum obstáculo, nenhum empecilho em razão dessa orientação que acabou se consolidando na Resolução 75. Na realidade, o que se comenta em termos de momento propriamente de início dessa possibilidade se dá fundamentalmente a partir de duas leis, né, da década de 90, uma primeira que foi de 94, a Lei 8.971, e depois a de 96, a 9.278, que reconheceram as uniões estáveis. Só que tanto uma quanto outra se referiam a uniões estáveis entre um homem e uma mulher. E posteriormente a isso, houve um julgamento em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma regra do Código Civil de 2002, que é a regra do artigo 1723, parágrafo 1º, e nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Aires Brito,
considerou que, na interpretação desse dispositivo, não se poderia excluir as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo não julgou a questão do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, julgou a união estável, mas o que a doutrina e vários tribunais começaram a entender depois desse julgamento do Supremo foi que não tinha sentido em só reconhecer a união estável e não admitir o casamento. Por isso... Na verdade, se tratava de união estável, mas não definia que teria que ser um homem e uma mulher. Não havia essa então, definição. em razão disso, acabou-se por editar em alguns estados, não todos, alguns atos normativos pelas corregedorias locais autorizando essa possibilidade de se providenciar a habilitação e a celebração desses casamentos, não apenas as conversões, né? Pessoas que já viviam em união estável e terem suas uniões convertidas em casamento, mas também pessoas que nunca viveram em união estável, mas que resolvem se casar, né? Então, tanto para o casamento civil, né, como para a conversão da união estável em casamento civil, a Resolução 75 veio exatamente a consolidar essa interpretação. E, desde então, isso se mostrou claro, né, e hoje não há mais nenhum questionamento a esse respeito. Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de conversar, não só aqui no programa, mas também até fora dele, sobre esse tema, porque de início teve uma certa movimentação e uma certa recusa de alguns cartórios. Queria até que o senhor explicasse a situação que ocorria no Rio de Janeiro, que tinha até um diferencial, né, nessa situação que é do seu estado, com relação a essas recusas. Depois, não, a coisa foi se caminhando, foi normalizando, digamos assim. Das 27 unidades da federação, 12 apenas tinham baixado alguma normatização através das suas corregedorias gerais, né, de justiça vinculadas aos tribunais de justiça. Outras 15 unidades não tinham tratado do tema expressamente. Uma delas foi o Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro não tinha baixado nenhuma normativa sobre o tema e, em razão disso, foi na capital do Rio de Janeiro, na comarca da capital, foi editada uma portaria na época pelo juiz, então corregedor dos cartórios de registro civil, entendendo que, em havendo algum requerimento de pessoas do mesmo sexo no sentido de se habilitarem a esse casamento ou converterem uma união estável em casamento, esses requerimentos deveriam obrigatoriamente passar pelo crivo dele, quer dizer, deveriam ser submetidos a ele e, na maior parte dos casos, em todos os casos em que ele apreciou, houve indeferimento, né? Então, essa era uma realidade específica da capital do Rio de Janeiro, em que, por força dessa portaria e da interpretação que o juiz dava a respeito do tema, entendia-se que não era possível. Posteriormente, a resolução 75, isso acabou, né? Porque, como não precisa nem mesmo passar pelo juiz, né? Na verdade, como duas pessoas heterossexuais, um homem e uma mulher que querem se casar, não precisa passar o processo de habilitação pelo crivo de um juiz. Da mesma forma, pessoas do mesmo sexo, ao requererem essa habilitação, também não precisam mais passar pelo crivo do juiz. E, em razão disso, se consolidou essa orientação. Como eu falei, de fato, não houve mais nenhum obstáculo a isso. Pois é, aí a partir da 175, mesmo assim nós ouvíamos falar um caso aqui, outro ali, agora normalizou. Que eu tenha conhecimento, na realidade, hoje não existe mais nenhum lugar, nenhuma comarca em que haja algum obstáculo à possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A resolução, ela impõe alguma pena para o cartório que se recusa? Na realidade, ela prevê que não há possibilidade de se obstaculizar esse procedimento de habilitação e celebração do casamento, né? Caso o oficial haja no sentido contrário, caberá ao juiz corregedor daquele cartório tomar as medidas necessárias, inclusive no âmbito de uma responsabilização administrativa, né? Porque, de fato, se não há obstáculo, qualquer oficial que venha a atuar no sentido contrário ao que está na resolução estaria descumprindo uma resolução do CNJ e suscetível, portanto, a uma punição disciplinar. Então, por isso, de fato, existe uma sanção para o caso de descumprimento até mesmo dos atos normativos do CNJ, por parte dos cartórios. Bom, nós não temos números concretos desse volume, mas já se sabe que é um volume grande a partir dessa resolução, né? As informações que o CNJ tem não são informações assim precisas, porque não existe um dever por parte dos cartórios de informar ao CNJ o número de casamentos, seja em relação a heterossexuais, seja em relação a pessoas do mesmo sexo. E por isso esses dados eles não são disponíveis ao CNJ, né? Mas, por levantamento feito por algumas associações ligadas à
a registradores, né, registradores de cartório de registro civil, a Noreg e outras, já se identificou um número, pelo menos, né, em torno de 1.200 assim, em capitais brasileiras, né, em capitais de vários estados do Brasil. Mas a gente acredita que o número seja muito maior, né? Quer dizer, na verdade, é um número subestimado, né? Porque, de fato, só envolve algumas capitais, nem todas as capitais de todos os estados brasileiros, e mesmo assim, também, de fato, a gente considera que também em muitas comarcas do interior o número deve ser bem maior. Conselheiro Guilherme Calmon, qual é o procedimento para que um casal homoafetivo queira fazer ou a conversão, né, ou até mesmo o casamento civil nesses casos? Na verdade, são dois procedimentos. Um que é específico da habilitação e celebração, pessoas que nunca viveram em união estável, né, entre elas, e que querem se casar, eles deverão seguir um procedimento de habilitação e celebração, que é um procedimento previsto no Código Civil, tal como pessoas heterossexuais. É o mesmo procedimento, ou seja, devem apresentar documentos, seus documentos de identidade, a própria certidão de nascimento, se já foram casadas anteriormente, a certidão de casamento com a averbação do divórcio, né, porque só pode haver novo casamento em sendo divorciada e tal. Obviamente, não haver nenhum impedimento em relação a esse casamento, ou seja, pessoas que não podem se casar por terem proximidade em matéria de parentesco. Por exemplo, 2 irmãos não podem se casar, né, porque são parentes próximos, enfim. Então, isso tudo é comprovado através de documentos, né? Então, essa documentação prevista no Código Civil tem que ser apresentada, será publicado o edital, os chamados proclamas, né, para poder anunciar à comunidade, à sociedade local, que existe interesse daqueles 2 em se casarem. Existe o prazo de 15 dias para aguardar eventual oposição a esse pedido de habilitação para o casamento. Não havendo nenhum problema, é emitido um certificado de habilitação. Então, o cartório emite esse certificado de habilitação para o casamento e, a partir daí, eles podem marcar a data para a celebração do casamento. E aí, tal como os heterossexuais, definir o local, definir, enfim, o dia, o horário para a celebração do casamento. No caso da conversão da união estável em casamento, aí é um outro procedimento. Nesse caso, além desses documentos, será necessária a apresentação de alguma prova de demonstração da união estável anterior, coisa que na habilitação não precisa, o período que eles viviam já em união estável. E nesse caso, pode ser prova documental, né? Eventualmente, se eu não houver algum documento que acho difícil não haver, por exemplo, conta corrente conjunta, ou mesmo documentos de o mesmo endereço. Testemunha serve? Então, se houver necessidade de prova testemunhal, a princípio, ou declarações escritas, porque, de fato, é um procedimento que segue no cartório de registro civil, ou uma justificação administrativa. Né? Uma justificação administrativa, aí sim, com oitiva dessas testemunhas. Se fazendo isso, não será necessária uma celebração do casamento. E esse é um diferencial para o procedimento de habilitação e celebração, né? Que não é o de conversão. Por quê? Porque eles já viviam em união estável, então não tem sentido haver uma celebração desse casamento, porque está se pedindo apenas que se transforme aquela união estável em casamento, uma conversão. Digamos que um reconhecimento oficial por parte do Estado. De que já havia uma família ali entre eles e que essa família agora, antes informal, agora passa a ser formalizada através do casamento. Então, se suprime a necessidade da celebração, não se exige a celebração, e terá que se provar a união estável já existente antes do requerimento dessa conversão. Conselheiro Guilherme Calmon, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O processo judicial eletrônico é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais e a Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo é modernizar o serviço prestado ao cidadão pelo Judiciário, agilizando a tramitação dos processos, independentemente da localização do tribunal responsável pelo julgamento. As varas cíveis do Recife, que implantaram o processo eletrônico, possuem um acervo de 155.508 processos. Atualmente,
todos os juizados especiais cíveis do Estado e as varas de executivos fiscais municipais de Pernambuco já contam com o processo judicial eletrônico. Mais de 150 mil ações tramitam hoje de forma eletrônica na região. Até 2017, todas as unidades judiciárias de Pernambuco devem estar funcionando com o sistema, que começou a ser instalado na Justiça Estadual em 2009. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Não perca. Obrigado e continue acompanhando a programação da TV Justiça.